volta ao Diário de Notícias. É hora de colocar as contas em dia. Chegou a hora da nossa entrevista aqui no programa. Recebo aqui na sala de visitas do Diário de Notícias o Júlio Linoessa Pérez, que é do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Júlio, prazer recebê-lo com a gente aqui. Um prazer meu, Bernardo, é ótimo estar aqui com vocês. Júlio, nós temos um fenômeno agora em São Paulo que é a nota fiscal paulista e virou uma febre. Sim. Quase todo mundo pedindo, mas tem gente que não pede. Tem um pouco de medo. Poxa, será que o governo vai ter tantos dados, vão cruzar dados da Receita Federal com a Receita Estadual, vão ficar sabendo o que eu compro, o que eu não compro, como eu compro? Há esse perigo? Por que esse medo? Ok, Bernardo, vamos lá. O programa de estímulo à cidadania é que trouxe realmente essa denominada nota fiscal paulista. E vamos lá, não há o que ter medo, de fato. Nós não compramos? Compramos. Nós utilizamos até o cartão de crédito para fazer essas compras? Utilizamos, e cada vez mais. Seu dinheiro é legal? O meu dinheiro é legal, você disse muito bem. Tem procedência, é trabalho, é meu salário já é tributado pela área federal no imposto de renda. Enfim, medo do quê? É falta de cultura, de conhecimento, de entendimento que nós, consumidores, temos sim que exigir, é um direito que nos cabe, do comprovante daquela compra que a gente faz. Se eu compro, de que forma eu posso depois questionar a minha garantia do produto que eu comprei se eu não tenho nem o comprovante? Então, vamos ser práticos. Comprei, peço a nota e tenho certeza que o comerciante vai se lembrar de emitir a nota fiscal também, vai te emitir e vai te entregar. E o Estado de São Paulo realmente, inteligentemente, criou esse programa de estímulo à cidadania, cuja sequência é a emissão da nota fiscal paulista. E há diversas formas de emitir o documento, não precisamos nos alastrar muito nelas. A cupom fiscal hoje em dia é cada vez mais comum, que é por onde passa exatamente o cartão de débito, de crédito. E o comerciante depois, ele gera uns arquivos magnéticos que encaminha para a Secretaria da Fazenda nos seus prazos devidos. Esta é a operação, mas o princípio é, consumidor, peça a nota, que é um direito, e o empresário emite a nota porque ele é uma obrigação. Agora, recapitulando aqui a história dos últimos 3 anos do orçamento do Estado de São Paulo. Há 3 anos o orçamento era 96 bilhões de reais. Certo. Ano passado o orçamento foi 118 bilhões de reais. Perfeitamente. Para este ano de 2010 a previsão é de 128 bilhões de reais. Sim, uma progressão. Esses acréscimos, muito se fala que é devido à nota fiscal paulista. O contribuinte ou o cidadão paulista tem pago os seus impostos e tem cobrado a nota fiscal e tem aumentado a receita do Estado. O que está se retornando é algo em torno de 2,5 bilhões de reais que o governo devolve, mas ainda é pouco diante de toda a arrecadação. Agora, tem uma previsão orçamentária de 128 bilhões para esse ano, mas pode chegar a 150. Pode chegar, dependendo também do desenvolvimento da própria economia. Da máquina para fora. Mas vamos lá, diversos fatores implicam no crescimento também, tanto do orçamento quanto da arrecadação. O ICMS representa, hoje em dia, quase que 85, 86% da arrecadação de tributos do Estado. Do bolo tributário do Estado. Maravilha. Lembrando que o Estado de São Paulo representa a arrecadação tributária de 1/3 dos tributos de todo o país, em termos de ICMS. 1/3. Maravilha, muito bom. Mas, ou seja, 30% do que circula no Brasil... 1/3 do ICMS arrecadado em todo o país é do Estado de São Paulo. É impressionante. Claro que não podemos esquecer que isso não tem nada a ver com os tributos da área federal. Sim. Imposto de renda, IPI. Aí nós alcançamos mais de 50%. Aí é outra. Né? Muito bem. Mas você focou muito bem. Será que foi só por causa da nota fiscal paulista que houve esse incremento, este crescimento? Olha, em rápida estatística, pensada exatamente da própria Secretaria da Fazenda, é interessante analisar o seguinte: em 2007, a arrecadação do ICMS exclusivamente, 71 bilhões 340 milhões. Em 2008, teve um acréscimo de 15%. Aí já entrou em vigor a nota fiscal paulista. Então houve um grande incremento, sim. Passou para 81 bilhões e 500 milhões. Todavia, em 2009, em virtude de crise financeira mundial, benefícios também, algumas reduções de tributos, houve uma certa acomodação, teve um pequeno recuo de 81 bilhões e meio em 2008, caiu para 80 bilhões e 150 mil milhões. Todavia, a projeção agora para 2010, já em janeiro e fevereiro deste ano, comparados ao do ano passado, aumentou 14%.
Mas eu gostaria de deixar claro também que não foi só pela nota fiscal paulista. Outros elementos e componentes, que a gente pode até comentar na sequência, vieram interferir também nesse aumento da arrecadação do ICMS no estado de São Paulo. Mas falando ainda da nota fiscal paulista, não podemos esquecer que foi distribuído já mais de 2 bilhões de reais aos usuários cadastrados na nota fiscal paulista. Entre o retorno do ICMS e a própria premiação também, que prevê exatamente esse programa. Bom, e quem recebeu? O pouco pode ter recebido pouco. Foi o meu caso, R$ 374, me parece, no ano passado. Sim. Recebi no sim. extratinho. Certo. Devo declarar no imposto de renda? Se eu fiz e não declarei, devo fazer uma retificação? Olha, se já fez a tua declaração e não inseriu realmente esses pequenos rendimentos ou não, o correto é que seja feito, que seja colocado sim. O correto é. Todavia, se não o fizeres também assim, não será penalizado pela Receita Federal por causa disso. Já houve uma instrução normativa expressa da própria Receita Federal, argumentando, houve uma pequena desinformação durante uma semana, 10 dias, vai ser atuado, não vai ser atuado, porque a coisa é integrada aos sistemas que conferem. Nada disso vai acontecer, ok? E não vai por quê? Vamos lá. O retorno desses prêmios e do ICMS, ele te repercute de duas maneiras. A devolução do tributo, propriamente dito, é um rendimento isento, assim considerado. Até porque já foi pago o tributo. Já foi tudo pago, tudo bonitinho. Então é um retorno que você tem apenas. Agora, o prêmio, não. O prêmio, já na sua origem, ele é tributado inicialmente. Então você já recebe líquido de tributo. Isso entra, os prêmios. No outro campo da declaração, chamado rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Tá? Então não vai afetar tributariamente nada. Mas tem um detalhe. E quem ganhou lá, de repente, R$50 mil? Existem prêmios elevados, inclusive durante o ano, em determinadas épocas, Dia das Mães, Dia dos Pais. Natal, há um aumento de premiação. Muito bom. Quem recebe um valor desse porte, muito poucos, mas alguns recebem. Fará ou não fará diferença na sua variação patrimonial esse rendimento? Com certeza. Ou apliquei no banco, ou comprei um bem, comprei um carro, ou diminui dívidas, alguma coisa fez. Amortizou a casa própria. Muito bem. Na hora da avaliação e análise da tua variação patrimonial, dará um diferencial. Se você não me coloca aquele montante, aí você vai para a malha fina, não por ter ganho aquele montante e não ter declarado, é porque a tua variação patrimonial está incompatível com o teu rendimento, com o teu ganho real. Então, dizendo, não importa que montante, quem já entregou pode fazer uma declaração retificadora. E quem não a fez ainda, que eu faça a tempo corretamente. Júlio, para a gente concluir. Sim, Menário. A Receita Federal, e agora a Receita Estadual, com essa nota fiscal paulista, detém muitas informações da vida de cada um de nós, não é verdade? Detém, muitas. E essas informações são, até às vezes, muito maiores do que a gente sabe, do que a gente tem noção de nós próprios. Não tenha dúvida nenhuma em relação a isso. É uma grande verdade, sim. A Receita Federal, uma das mais bem estruturadas do mundo, tem muitos países que vêm aqui fazer aprendizagem e treinamento em relação a isto. Ela detém informações das mais variadas que você possa imaginar e muito mais lembrar. Começa desde a movimentação financeira, aquisição de bens. Para você ter uma rápida ideia, a Receita tem mais de 15 a 18 declarações que recebe anualmente das mais diversas fontes. Agora, uma das principais, chamada de MOF, que é a Declaração da Movimentação Financeira. Quem é que a faz? Os bancos, órgãos financeiros em geral, que declaram simplesmente o seguinte: as pessoas físicas que no semestre, movimentarem mais de R$5 mil, portanto, sem nada pejorativo, empregada doméstica também já está inserida no contexto. Claro. Muito bem, graças a bom Deus. Isso é fantástico. Só que a Receita Federal também recebe essa informação, porque ele é repassado. Eu disse R$5 mil por semestre. É menos de R$1.000 por mês. E de pessoa jurídica, seria acima de R$10 mil por semestre também. Eu pergunto, quem é que não está hoje já informado na Receita do quanto movimenta no banco? Outra, informações de cartão de crédito e débito, todas essas informações, através daquela declaração chamada DECRED, também segue para a Receita Federal. Compre um carro zero, já é informado na Receita Federal. Compre um imóvel. Os registros de imóveis comunicam todas as operações havidas. Quem vendeu, quem comprou, por que valor, quando, que dia e que hora. Enfim, a gama é extremamente grande, isto na esfera federal. O Estado, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, está integrada também junto à Receita Federal. E eu entendo isso extremamente importante.
há uma adequação e uma racionalização de informações muito grande. E isto, no tempo, será com todo o Brasil, sem sombra de dúvida. Agora, também é importante dizer que nessa área do ICMS, que está dando esse pequeno retorno, mas está dando algum retorno de fato hoje, realmente conseguiu colocar em prática o que já há muitos anos atrás se tentava fazer, como motivar. Primeiro que, além da motivação, temos que pensar que temos a obrigação e temos o direito. Juntando isso, torna obrigatório, vai criando uma nova cultura, correto? Aumenta a arrecadação, mas também te diria o seguinte, eu acho que há um fator que o Estado poderia repensar. Há uma tributação que esta sim alavancou muito mais do que a nota fiscal paulista, chamada substituição tributária do ICMS. O que significa de forma rápida, grandes fábricas, ou vamos lá, no início da cadeia produtiva até o consumo final, o ICMS é recolhido na origem já pelo preço final de venda ao consumidor. E esse tipo de crédito não vem em benefício do consumidor final da nota fiscal paulista. Isso tem que ser repensado e o Estado pode fazer isso. Obrigado, doutor Júlio, por ter vindo aqui no Diário de Notícias. Prazer nosso, estamos à tua inteira disposição, Bernardo. Muito obrigado. Maravilha. Excelente entrevista do Júlio Linoessa Pérez, que é do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. O Diário de Notícias segue logo após o intervalo com muito mais informações para você aqui na tela da Rede Gospel. Espero você até já.